Olá, eu irei apresentar o trabalho intitulado Contribuições da Psicanálise Ferenciana sobre o abuso sexual, perspectivas e manejo técnico, dos autores Antônio Jonathan Paulo Araújo e Victoria Maria Freitas Pedrosa, ambos da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. O presente trabalho consiste em um estudo teórico sobre o abuso sexual a partir de uma perspectiva psicanalítica. Dessa forma, mediante a apropriação teórica de autores relevantes como Ferenczi, além de outros autores brasileiros como Júnior e Ramos e Mendes e França, seria analisado conceitualmente o que seria o abuso sexual e seus desdobramentos na vida psíquica das vítimas. Todavia, será dado nesse trabalho um destaque maior a Ferenczi, haja vista sua imensa contribuição para o entendimento do trauma. Além disso, o artigo também tem como objetivo explanar formas de como o analista pode agir diante desses casos no ambiente terapêutico, buscando uma maior compreensão do tema para lidar com a complexidade desses casos, bem como para a construção de uma sociedade mais ética. A metodologia desse trabalho se dá a partir de uma revisão bibliográfica que buscou abranger a noção de abuso sexual para a psicanálise ferenciana, seus efeitos psíquicos na vida dos sujeitos e as técnicas utilizadas nesses casos no âmbito clínico pelos profissionais de psicologia. Foi realizada uma busca eletrônica nas seguintes bases de dados, tais como Cielo e Google Acadêmico, e foram utilizados como critério de inclusão dos materiais analisados os seguintes descritores em idioma português: abuso sexual, psicanálise, contribuições da psicanálise, trauma e violência sexual. Foram selecionados depois dessa busca, 8 artigos que foram obtidos na íntegra e analisados de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos. Como resultado desse trabalho, podemos citar alguns impactos causados pelo trauma sexual. Em verdade, o abuso sexual se torna traumático não apenas como resultado de uma hipersensibilidade constitucional da criança, mas como uma consequência do choque entre a ternura infantil e as respostas passionais ou perversas do adulto. Segundo Ferenczi, a criança de quem se abusou converte-se em um ser que obedece mecanicamente ou que se fixa numa atitude obstinada. Todavia, não pode mais explicar as razões dessa atitude. Além disso, por esse prisma, acontece uma clivagem na personalidade quando há um traumatismo sexual, na tentativa de tornar o trauma inexistente e buscando retornar o sujeito à tranquilidade anterior, uma vez que a clivagem tem como a função de não permitir o acesso ao psiquismo de partes que são insuportáveis dessa experiência traumática. Na descrição de Ferenczi, do ano de 1993, a identificação com o agressor acontece quando o medo da criança diante da autoridade e da força do adulto chega ao ponto de provocar uma perda de consciência, que paralisa as reações normais de repulsa ou resistência à agressão e impossibilita o recurso a qualquer tipo de defesa contra o desprazer. Somado à identificação com o agressor, que seria um impacto causado por esse trauma sexual, também há outro efeito psíquico que surge como resultado da violência sexual, que pode ser denominado como o fenômeno da progressão traumática. De acordo com Ferenczi, a criança que sofreu uma agressão pode, de súbito, sob a pressão da urgência traumática, manifestar todas as emoções de um adulto maduro, bem como as faculdades potenciais para o casamento, a paternidade, a maternidade, capacidades essas que só deveriam se manifestar na idade adulta. Além disso, pode ser citado alguns exemplos de manejo clínico diante desses casos. Isto posto, uma das primeiras ferramentas psicanalíticas que podemos citar é a que Ferenczi usou no manejo clínico com pacientes vítimas de abuso sexual. Por certo, quando Ferenczi percebeu em sua vasta experiência clínica que estava lidando com psiquismos que funcionavam em sua maioria por meio de clivagem, ele apostou no estabelecimento de uma confiança no setting como componente fundamental. Além disso, cabe ao analista ter a sensibilidade de perceber a singularidade de cada caso, fazendo desse modo com que o analisando perceba que ele é uma vítima e não culpado, uma vez que muitos, pelo descrédito dos adultos em acreditarem nas suas afirmações, acabam achando que provocaram de algum modo a situação.
Além disso, Abras afirma que, frente a esses pacientes traumatizados, é função do analista não repetir as figuras paternas traumatizantes. Dessa forma, esse profissional deve ser uma presença reparadora, que sustente a repetição, além de sempre evitar o risco da dominação e de práticas pedagógicas para não tomar o lugar do mestre a ser seguido. Ademais, em casos mais específicos, como nos casos onde, durante a análise, o analista descobre que o analisando está sendo abusado e que esse caso se configura como incestuoso, que é mais difícil de ser identificado, já que a denúncia por parte da criança ou do adolescente dificilmente é feita, sugere-se que o analista informe o responsável não abusivo da criança em que ela tenha confiança. No mais, o analista deve se ater ao Código de Ética da Psicologia. Já chegamos às considerações finais desse trabalho e concluímos que, após reunir essas contribuições de Ferenczi e outros psicanalistas brasileiros, conclui-se que suas teorizações são substanciais para um entendimento mais amplo da temática abuso sexual, uma vez que está tão presente na conjuntura vigente, bem como no espaço clínico. Desse modo, esse artigo buscou analisar o conceito de abuso sexual e os seus efeitos na vida psíquica das vítimas, tais como a fixação em atitudes de passividade e a clivagem psíquica. Ademais, também teve como objetivo explanar formas de como o profissional de psicologia pode se portar diante desses casos no espaço clínico, buscando compilar algumas técnicas que norteassem os analistas para o melhor resultado no tratamento clínico desses pacientes. Dessa forma, o manejo técnico apresentado nesse trabalho se mostra não como uma regra a ser seguida, mas relevante ao passo que, por meio dessas técnicas, o analista poderá fazer com que o sujeito compreenda que foi vítima de uma violência e que não precisa paralisar a sua vida, tampouco seus investimentos libidinais, podendo reconstruir pouco a pouco a imagem de um corpo que outrora foi dilacerado. A seguir estão as nossas referências bibliográficas que foram utilizadas na construção desse estudo. Desde já, nós já agradecemos a sua atenção.